A pisada pronada é tão lesiva quanto costumam falar? Eu sou Gustavo Leporassi e aqui no meu canal você encontra biomecânica sobre lesão, performance e tudo sobre o movimento humano. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a pisada pronada. Esse é um dos temas mais discutidos entre os corredores e recentemente ela voltou ali à discussão nesse vídeo aqui viral, foi divulgado do ganhador da Maratona de Berlim de 2025. Então pode-se ver a pisada pronada, que é essa medialização do pé, aquela pessoa que pisa com a região mais de dentro do pé. E durante muitos anos houve uma discussão que se deveria comprar calçados específicos ou usar estratégias para reduzir essa pronação, para reduzir o risco de lesão. E aí, quando esse vídeo veio à tona, ocorreu um movimento oposto. Muitas pessoas falando, mas como uma pessoa com essa pisada consegue ganhar uma maratona correndo tão rápido? Então o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos falar exatamente o que ocorre com o pé durante uma pisada pronada, trazendo nossos estudos anatômicos, estudos científicos, para mostrar para vocês como lidar com essa situação. Então, primeiro de tudo é vocês entenderem, a gente pensa normalmente que a pisada pronada é a medialização do pé. Só que, na verdade, a pisada pronada, ela é um movimento tridimensional do pé. A gente tem o movimento do calcâneo, a gente tem o movimento do médio pé, a gente tem o movimento do antepé. Então, quando a gente olha de trás a pessoa e a gente vê aquele calcanhar para dentro, aquilo é uma eversão do calcâneo, da subtalar. É um valgo de calcâneo, uma eversão subtalar. E aí a gente tem o desabamento da abóboda plantar, quando a abóboda desaba, e a gente tem também o varo de antepé, que é a lateralização do pé, ou seja, não é simplesmente esse movimento lateral, é um movimento tridimensional. Qual é a importância da gente saber isso? A importância da gente saber isso é exatamente entender o que ocorre com o nosso pé em uma pisada pronada. O que os estudos mostram é que todas as vezes que você faz uma pronação excessiva, você aumenta a sobrecarga das estruturas mediais do pé. Que estruturas são essas? Os ligamentos ali, ligamento deltoide, ligamento mola, a gente tem o tendão do tibial posterior também passando ali na região medial do pé, a própria fáscia plantar, que quando a abóboda plantar desaba, ela traciona. E aí você aumenta a sobrecarga na borda medial do pé. Isso quer dizer que você vai se lesionar com essa pisada? Não necessariamente, porque o que a gente sabe é, muitas pessoas têm essa pisada pronada, porém conseguem se adaptar. Por isso que vocês viram esse vídeo que eu mostrei anteriormente, do corredor lá da Maratona de Berlim, que tem uma pisada pronada, mas se adaptou de uma boa. É claro que a gente não sabe, primeiro, se aquilo é um fator de dor e ele sabe lidar com a dor, ele é um atleta de alto nível. O segundo fator, a segunda variável é, será que ele se adaptou ao longo da vida dele e ele foi uma das exceções, um dos casos que se adaptaram para chegar na alta performance? E a gente não sabe quantos que se machucaram e acabaram não conseguindo chegar na alta performance porque não tiveram uma pisada corrigida, ou pelo menos um pé trabalhado para ganhar competência muscular. Então são perguntas que a gente ainda não tem uma resposta. O que a gente sabe é, um pé incompetente leva a uma pisada mais pronada. E também pés incompetentes tendem a aumentar o risco de lesão. Mas não necessariamente a pisada pronada vai te machucar. Então, a gente tem que dividir a pisada pronada em dois fatores completamente diferentes. Se é uma pisada pronada primária ou se é uma pisada pronada secundária. O que é isso? Uma pisada pronada primária é aquela pisada pronada que a pronação vem do próprio pé, ou o pé hipermóvel, ou musculatura do pé e do tornozelo muito incompetentes, e aí o pé faz uma pronação porque você não tem uma boa estrutura naquela região do pé. O outro fator, que é o que a gente chama de pisada pronada secundária, é quando a pisada pronada é uma consequência de uma alteração proximal ou alteração externa. Exemplo, quando você corre numa pista em curva, o seu pé tende a cair mais. Então você tem uma pronação aumentada, mas é uma adaptação natural ao próprio terreno. Um segundo fator que causa a pisada pronada é a pelve e o quadril. O movimento de balanceio que nós chamamos de drop pélvico contralateral, para quem é da área técnica, é o Trendelenburg. Esse hipermovimento da pelve, ele também induz uma eversão do pé, uma pronação do tornozelo ali, em geral. E nós publicamos sobre isso há um pouco tempo atrás, mostrando que uma das principais variáveis associadas
a essa pelve é o pé. Então, o corpo funciona como cadeia. Alterações na flexão do joelho, pessoas que não absorvem bem o impacto com o joelho, também tendem a compensar com o pé. E aí diversas outras alterações. A cadência de passos muito baixas, pessoas que têm a cadência abaixo de 160 passos por minuto, encurtamento da panturrilha também pode levar a uma pisada pronada. Então, não é tão simples como simplesmente olhar alguém correndo com um pé pronado e falar, sua pisada é pronada, você tem que corrigir o pé. Não funciona assim. Por isso que muitas pessoas que acabam tendo correções do pé sem uma avaliação biocinética dentro da biomecânica funcional, uma avaliação detalhada, muitas vezes não se adaptam a um novo calçado, não se adaptam a uma palmilha, e você talvez seja uma dessas pessoas que tenha não se adaptado a uma calçada, uma palmilha, ou também, se você é profissional e está assistindo esse vídeo, você provavelmente já viu ou ouviu esses casos, porque provavelmente indicaram essas estruturas, né, uma palmilha ou um tênis, sem avaliar a cadeia como um todo. Então não existe uma resposta certa e universal. Todas as vezes que você ver alguém falando, tem uma pisada pronada, precisa corrigir, suspeita. Da mesma forma, todas as vezes que você ouvir alguém falar, tem uma pisada pronada, mas isso não importa, também suspeita. Porque os extremos estão sempre inadequados. Como que nós, dentro da biocinética, dentro do conceito da biomecânica funcional, nós lidamos com isso? Nós lidamos da seguinte forma. A primeira questão é identificar o tipo de pisada e saber de onde ela vem. Nós desenvolvemos estratégias de avaliação e de interpretação dos dados, nos quais nós conseguimos identificar se aquela pisada é ou não é pronada e se ela é primária do pé ou se ela vem de outras regiões, do quadril, do joelho, da coluna, ou de fatores externos. Com isso, nós damos o primeiro passo para entender se precisamos olhar mais para o pé ou para outra região. O segundo fator é a decisão se nós sempre podemos usar duas formas de intervenção. A primeira delas, modificar a mecânica, mudar a cadência, colocar uma palmilha, escolher um calçado específico. Isso é uma alternativa para tentar reduzir a pronação. E a outra alternativa é preparar o seu corpo para a sua mecânica de corrida. E é isso que uma boa avaliação vai permitir. Nós, na maioria dos casos, eu diria que, na minha experiência, hoje a gente tem mais de 9.000 atendimentos, 9.000 avaliações biocinéticas 3D, nós temos o maior banco de dados do mundo hoje em dia. Na nossa experiência, em mais de 90% dos casos, nós identificamos as adaptações biomecânicas e encontramos as causas dessas adaptações e preparamos o seu corpo para elas. Ou seja, se é um problema realmente do pé, nós escolhemos exercícios biomecanicamente adequados para fazer o seu pé ser mais competente. Agora, se o seu pé está pronando devido ao seu quadril, a gente vai escolher exercícios que vão fazer as correções ou as adequações biomecânicas no quadril para reduzir a sobrecarga no seu pé. É claro que existem os casos que nós escolhemos o uso de calçados específicos de palmilhas, com certeza, em diversos casos. Principalmente aqueles pacientes que têm alterações anatômicas, o pé que é pronado demais, ou o paciente que tem um quadro de dor muito grande. Muitas vezes um paciente tem um quadro de dor muito grande, as palmilhas vão ajudar a controlar a sobrecarga, assim como um calçado específico. Então, esses são fatores importantes de como a gente faz a interpretação da biomecânica da corrida e como nós intervimos. Não aceitem regras gerais como resposta. E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos, acompanhe o meu canal, que em breve nós teremos mais material sobre biomecânica e lesão e performance. Até mais, pessoal!